A discussão sobre a ciência, o trabalho e seus impactos sociais é fundamental para a problematização do pensamento e das reflexões de Marx. É importante observar que se o produto do trabalho não pertence ao trabalhador, se é frente a ele um poder estranho, isso só é possível porque pertence a outro homem que não é o trabalhador. Marx afirma nos manuscritos econômicos e filosóficos que nem os deuses, nem a natureza, mas só o homem pode ter esse poder estranho sobre os próprios homens. Com a culminação do processo de reificação, a circulação acaba por apagar a diferença entre as mercadorias, por igualar os intercambiantes. O dinheiro apresenta-se como matéria geral de todos os contratos e com isso apaga-se as diferenças. Uns enriquecem, outros empobrecem. Uns acumulam valor de uso, outros valor de troca. Uns obtêm mercadorias, cujo valor desaparece no consumo, e outros força de trabalho, cujo consumo produz valor. Com o desenvolvimento da sociedade moderna, instaura-se a separação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, entre a instrução profissional e a instrução geral. Na sociedade capitalista, que generaliza as exigências do conhecimento sistematizado, existe uma contradição. Por ser essa sociedade baseada na propriedade privada dos meios de produção, os recursos produtivos provenientes do trabalho dos homens são adquiridos pela parcela da sociedade detentora dos meios de produção. Nesse sentido, a ciência é incorporada ao trabalho produtivo, transformando-se em potencial material, atuando no capitalismo como um meio de produzir riqueza. O capital não a criou, mas desenvolveu formas de explorá-la, transformando-a numa mercadoria adequada ao seu interesse. Uma mercadoria que é utilizada a princípio como um meio de separação entre o saber e o trabalhador, e posteriormente, através da restrição desse saber, uma vez que a produção do conhecimento passa a ser pertencente aos domínios do capital. A indústria moderna repousa no instrumental do trabalho, na transferência da operação produtiva das mãos dos homens para as máquinas, máquina-ferramenta, potencializando o grau de intensificação da força produtiva do trabalho. A invenção da máquina a vapor não provocou nenhuma revolução industrial. Foi a invenção da máquina-ferramenta que revolucionou a produção e, por conseguinte, toda a vida social. Marx problematiza essa questão em sua obra denominada como A Miséria da Filosofia, ao apontar que as relações sociais possuem sólidas ligações com as forças produtivas. A partir do momento em que os homens mudam a sua forma de produção, as relações sociais também são transformadas. O trabalho organiza-se e divide-se de acordo com os instrumentos de que dispõe. Para entendê-lo, inicia-se a análise pela sua divisão, dando ênfase à ascensão das máquinas. As máquinas nada mais são do que uma manifestação da ciência a serviço do capital. Marx interessou-se pela maquinaria, visto que seu próprio crescimento indicava a ocorrência de uma profunda revolução nas relações de produção. As máquinas visavam instalar a ordem na produção, uma meta difícil de ser atingida, enquanto o capital se subordinasse à subjetividade do trabalhador. Em o livro primeiro do Capital, fez referência à máquina-ferramenta como uma revolução capitalista